Oi, pessoal, bom dia. Tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês quais foram as atividades que a gente fez do início do ano até agora, para vocês conferirem no caderno de vocês e ver se tá tudo ok ou se está faltando alguma coisa. Se tiver faltando alguma coisa, me procurem pra gente colocar em dia e não faltar nada, para não prejudicar vocês na avaliação final, tá? Para não prejudicar na avaliação desse semestre. Então, lá no mês de abril, vocês tinham que fazer uma pesquisa de notícias sobre o coronavírus, depois o cartão da Páscoa, tá? Depois, vocês tinham que fazer uma produção de texto sobre a Páscoa em família e o caça-palavras da Páscoa. Eu dei essas palavras e vocês tinham que montar um caça-palavras neste modelo, certo? Ainda no mês de abril, do dia 13 ao dia 17 de abril, vocês tinham o trabalho de matemática dos problemas. Lembra que eu dei essa folhinha? Vocês tinham que copiar, resolver e fazer uma capa. A ideia era me entregar esse trabalho, mas como a gente não se viu ainda, eu pedi que me mandassem foto, tá? Então, quem ainda não me mandou foto, por favor, me mande deste trabalho de matemática. Depois, vocês tinham a atividade de História e Geografia no livro rosa de vocês, que é um livro que é História e Geografia junto. Vocês tinham essas páginas para fazer a leitura e para responder as perguntas sobre o Brasil no planeta Terra e sobre a história antes da escrita. Vocês tinham que fazer a leitura, tinham que marcar com marca-texto, o que era mais importante, e resolver alguns exercícios. Depois, tinham a leitura de alguns livros que eu mandei em PDF para vocês e postar um áudio sobre o texto que vocês leram, tá? Eu lembro que uns quantos fizeram essa atividade. Depois, ainda perto da semana da Páscoa, eu dei para vocês um vídeo do YouTube do coelhinho que não era da Páscoa, do Vivinho. Tinham que acessar o link, copiar essas atividades e responder no caderno. Eram perguntas de marcar e depois tinha algumas perguntas pessoais para responder também. Depois tinha estes cálculos, isso, para fazer, ó, essas operações, que era a loteria matemática, ó, resolvia o cálculo e marcava qual a coluna correta, tá? Isso do mês de abril. Ainda no mês de abril, vocês tinham uma pesquisa sobre o Monteiro Lobato, que dia é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, quem foi Monteiro Lobato e as obras, né, que ele escreveu. A gente tinha combinado de fazer uma contação de histórias, mas eu acho que a gente acabou não... Acho que vocês fizeram, mas a gente não apresentou, né, porque a gente não voltou às aulas ainda. Então, essa daqui a gente vai apresentar só quando a gente voltar. E no caderno de matemática, tinha estes números para escrever por extenso também, tá bom? E essa folhinha da menininha, ó, dos cálculos que vocês tinham para fazer. Pega o caderno de vocês e vão conferindo. Eu lembro que nessa época a gente fez uma reunião online e vocês foram me dizendo se tinham feito ou não, e eu fui anotando quem tinha feito e quem não tinha feito. Aí, depois de abril, maio, nós não tivemos aula, que foi as férias que foram antecipadas. Depois, em junho, dia 1º ao dia 15 de junho, vocês tinham este trabalho sobre o meio ambiente, tá? Eu dei de sugestão esses assuntos e vocês tinham que fazer um texto sobre esse tema, um texto de 20 a 45 linhas, tá? Depois tinham que procurar uma notícia para ler, né? Sobre pandemia, ou sobre isolamento, ou sobre a Semana do Meio Ambiente. Era fazer a leitura e mandar o áudio no grupo da turma. E depois, atividade de matemática e artes, vocês tinham que criar um jogo matemático utilizando materiais reciclados. Nessa atividade teve trabalhos muito criativos e muito bonitos, que eu lembro que vocês colocaram, e eu até postei alguns depois no Face, tá? Então, quem não enviou, por favor, ainda dá tempo de enviar e garantir a sua nota. Continuando no mês de junho, foi o nosso trabalho sobre o racismo. Ninguém nasce racista, lembra dessa imagem? Vocês assistiram um vídeo, tinham que responder algumas perguntas e depois tinham que, de uma forma criativa, através de uma poesia, de um vídeo, de uma história em quadrinhos, representar a opinião de vocês. Vocês fizeram cartazes, alguns fizeram poesia, fizeram vídeos sobre esse assunto, tá?
Então, a mesma forma, quem ainda não fez, me procura que eu envio o arquivo para fazer essa atividade e não correr o risco de ficar sem a sua nota. Ainda agora em julho, no mês de julho, foi uma atividade de interpretação de texto, o papel e a tinta. Essa estava no Google Sala de Aula e a anterior também, a gente já estava usando o Google nesta época. Era copiar este texto, copiar as perguntas e responder a interpretação, tá? E eu também mandei um áudio com umas palavras para vocês fazerem um ditado. E também a gente começou a aprender a multiplicação com 2 algarismos, que tem um videozinho lá no YouTube que eu postei para vocês assistirem como que faz esses cálculos, tá? Estão lembrados, né? Depois, ainda em julho, vocês tinham aquele texto bem grande dos indígenas, lembra? Do grupo G, dos pampeanos, dos guaranis, que vocês tinham as perguntas para responder e fazer o desenho aqui. E assistir esses vídeos no YouTube também que falavam sobre os indígenas. Este é o texto, ó, que vocês tinham que ler para responder as perguntas da folhinha anterior ali, ó. Estão lembrados, né? Era o trabalho de história. Esse aqui. E por último, é a atividade que vocês acabaram de me entregar semana passada, no livro de matemática que vocês têm em casa. Aqui tá as páginas do livro que vocês tinham que fazer no próprio livro. E aqui é só as imagens que eu coloquei para vocês se acharem no material de vocês. Aqui é a atividade de português, Festival da Pontuação, vocês tinham que ler. Aqui a piada do papagaio, era para copiar no caderno e colocar a pontuação correta. Aqui vocês tinham que recortar as figuras, colar e criar frases e depois pesquisar o que era palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e escrever os exemplos. E a gente chega por fim na atividade desta semana, que é bastante coisa, mas vocês vão ter bastante tempo para fazer também. A atividade de ciências, que é a origem dos alimentos, este texto para copiar, esses 2 vídeos para olhar no YouTube. A cruzadinha, que também está disponível esse material no Google Sala de Aula e no WhatsApp também. Montar o prato, que eu expliquei aquele áudio para vocês, e depois classificar os alimentos. História e geografia é sobre o folclore, ler, né, e copiar esse texto no caderno de História e Geografia, escolher uma lenda e representar ela de alguma forma usando os elementos da natureza. Em português, é uma revisão também das sílabas tônicas e as sílabas átonas. Este aqui você copia no seu caderno. Esse daqui é uma atividade que tem que copiar e tem que fazer. Esse daqui é só uma explicação, então também copia para tu ter esse conteúdo e estudar para avaliação. E este daqui é tudo exercício. Tá, pessoal? É isso, ficou longo o vídeo, mas é importante vocês conferirem se tá tudo ok no caderno de vocês, tá? Qualquer coisa me chama se falta algum material e a gente vai conversando. Um beijo!